Olá pessoal, estamos começando mais um podcast, desta feita tratando da economia do setor imobiliário de Alagoas. É um setor mais dinâmico, inclusive os últimos dados do IBGE demonstram que Maceió tem como um dos seus setores mais dinâmicos o setor do desenvolvimento imobiliário. E para tratar desse assunto eu convidei dois experts, dois militantes da área, o Marval Chaves e o Éder Patriota. E antes de mesmo começar a nossa conversa, eu gostaria de agradecer a CEUNI, que está patrocinando esse evento, né, esse podcast, e também a presença dos dois. Eu sei que não é fácil eles deslocarem dos seus afazeres para tratar desse tema mais pujante da economia maceioense. Antes de começar a nossa conversa, eu gostaria que eles fizessem a sua apresentação, começando pelo Marval e depois pelo Éder. Não, primeiro do que tudo, agradecer a você, né, pela iniciativa maravilhosa, né, de trazer o seu pod Arnóbio, né, é muito bacana o podcast, ele traz muita cultura, muita informação, né, para quem tem essa paciência de ouvir, né. Eu gosto sempre de ouvir em 3 partes, assim, quando o podcast é grande, que é muita informação. Às vezes, quando você ouve ele todo de uma só vez, você não absorve muito, mas eu gosto muito de me deitar, boto ali, divido em 3 partes e a gente aprende bastante. Então, assim, essas iniciativas têm que serem aplaudidas, né? Têm que serem acolhidas por todos nós da sociedade. Agradecer o convite do meu amigo Éder Patriota, né? Me pegou de surpresa. Mas eu estou sempre disponível para ele sabe muito bem disso. Mas quem está na área, quem milita, sua participação é muito importante. Estou sempre disponível, né? Sou alagoano, sou natural de Santana do Ipanema, 60 anos de idade, 30 anos de corretagem, metade da minha vida é dedicada a essa profissão. E eu gosto bastante, Arnóbio, porque assim, eu acho... hoje de manhã eu estava pensando, né, sobre a tragédia lá do Rio Grande do Sul, né? E como é difícil você não ter um lar, você não ter um abrigo, né? Você vê que todos os seres vivos, ele tem um casulo, né? Ele tem um local para ele se acolher, seja um cachorrinho, seja um gato, seja um pássaro, né? Então, eu acho, assim, às vezes alguns corretores romantizam, né? Nós vendemos sonhos, não, eu digo assim, nós ajudamos os nossos clientes a realizar o sonho. E aí, eu fico muito feliz porque a gente trata com uma das coisas que o ser humano mais gosta, mais precisa, que é o habitat, né? Que é o seu local de moradia. Então, assim, não que a gente tenha uma profissão, assim, vamos dizer, divina, mas, de alguma forma, a gente lida com uma coisa que é muito sagrada, né? Que é o seu lar, que é o seu habitat. Então, isso sempre me trouxe muita felicidade. E uma certa feita, um cidadão chegou para mim assim: você sabe por que você saiu do Banco do Brasil? Eu disse: não, porque ali não é um lugar bom. Eu disse: por que não é um lugar bom? Porque os bancos só fazem mal às pessoas. Juros, empréstimo, não sei o quê. Achei aquilo tão interessante. E nós trabalhamos com uma coisa muito bacana, que é, né, a habitação, né? Embora alguns digam assim, eu lhe ajudo, eu realizo o seu sonho. Eu digo sempre assim, não, eu ajudo você a realizar o seu sonho, né? Porque você, o corretor, um bom corretor, ele tem uma habilidade de construir uma proposta, né? De montar um quebra-cabeça, né? Eu até essa semana, se eu fosse o Ziraldo ou o Maurício de Souza, eu ia fazer uma charge assim. Você tem um carro velho, você tem um pouquinho de FGTS, você tem um pouquinho de dinheiro, você tem um terreno igual aí uma casa. Um amigo meu, para finalizar, disse assim: rapaz, eu tinha uns terrenos em determinado local, não vou dizer o bairro para não denegrir, eu tinha um carro velho, eu tinha um pouquinho de FGTS, eu tinha um pouquinho de dinheiro. E meu sonho é morar no Aldebaran, mas eu não tinha coragem de fazer essa proposta para nenhum cliente. E olhar aquelas casas lindas, mas chegar em casa, minha esposa, como é que eu vou oferecer aqueles terrenos, né? E aí, um certo feito, eu não era corretor na época, eu não trabalhava com ele, ele disse que um corretor disse: rapaz,
aqui eu transformo numa casa para você no Aldebaran. Então, mas Val, se hoje eu moro aqui no Aldebaran, eu devo a um corretor. Achei muito lindo esse reconhecimento dele. E, na verdade, no nosso dia a dia é assim, a gente tenta construir uma coisa que seja boa para ambas as partes, né? Porque muitas vezes as pessoas, ora o vendedor quer tirar proveito, ora o comprador, mas o ideal é aquele que diz que é bom quando é bom para todos, né? Que todas as três partes, o corretor, o comprador e o vendedor, todos fiquem satisfeitos. Então essa é a nossa missão, Arnaldo. Assim, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do professor Arnaldo Cavalcante, a minha pessoa, assim, porque é uma satisfação falar de economia e falar de um setor que eu tanto gosto, como é a indústria da construção civil. São 14 anos militando na indústria, começando como jornalista, que hoje já sou 16 anos graduado, que tive a honra de trabalhar com o nosso apoio técnico, Janison Belino, super competente, super competente, ser humano espetacular, sem comentários. Ao lado, assim, convidei não só um profissional, convidei para mim uma das figuras melhores como ser humano, que é Maeval Chaves, e estar no espaço que a CUNE nos concedeu é espetacular. Agradeço a instituição também. Corretor não realiza sonhos, eu digo sempre, estou aqui para auxiliar na realização do seu sonho. Quando a pessoa fala comigo e não responde, acontece isso. A minha mensagem pessoal. Eu auxilio, eu não realizo, quem realiza é Deus. Eu sou apenas um instrumento. A gente, corretor, faz a pessoa sonhar, plantar o sonho, a gente semeia junto com ele, mas no final das contas quem colhe é o cliente. A gente colhe a consequência do nosso trabalho, que é o honorário. Mas o honorário, a gente não foca nele logo. A gente foca primeiro em ver o cliente ficar satisfeito, ajustar a documentação, ajustar o caminho e, acima de tudo, ter inteligência emocional para aguentar dificuldades no caminho, que às vezes acontece de banco demorar para chamar, assinar. É cliente que às vezes está sem dinheiro de pagar um seguro no financiamento, sem dinheiro de pagar uma regularização de algum item. E a gente, acima de tudo, tem uma função social de ser um instrumento de dizer: eu sou o profissional que entendo de imóvel, de mercado imobiliário. Podemos não ter uma lei que nos ampare, mas a nossa obrigação moral e o nosso conhecimento moral está acima de qualquer legislação ausente nessa situação. Mas ser corretor de imóveis é maravilhoso, é uma coisa sem igual. Eu vejo que o corretor de imóvel, técnico imobiliário, né, qualquer que seja a terminologia de transações imobiliárias, eles trazem um mix de conhecimento, né? Não só o relacionamento. Né? Você viu a forma que a abordagem do Maeval, de você mesmo, ou seja, uma forma que você precisa ter um amparo para quem está procurando vocês. A gente tem que ser psicólogo, às vezes é um pouco de geógrafo, um pouco de arquiteto, engenheiro, advogado, administrador, educador financeiro, então, economista, como é o seu caso, professor. Então, é isso que eu queria colocar. Então, são muitas coisas que estão dentro disso. Então, primeiro, para quem está nos assistindo, que quer começar, o que é que exige, como é que eu chego a ser um profissional de corretor de imóvel, de transações imobiliárias? Eu costumo dizer, desculpe até a ousadia da grosseria com um amigo Maeval, que tem 30 anos de profissão, tem muito mais experiência e conhecimento que a minha pessoa, mas o corretor, digo sempre, se pensar vagadeiro não vai ganhar. Você vai ganhar uma coisa, é trabalho. Tem um amigo do Recife, que é vice-presidente de Cine Imóveis de lá, Alberto Silva, corretor de mais de 40 anos de estrada, ele diz sempre, corretores são agricultores. Todos os dias nós semeamos algo. É nosso caso, a gente todo dia está semeando algo. Mas para se chegar a ele, como é que eu estar habilitado para fazer isso? Primeiro, você quer ser profissional? Vamos procurar, tem que ter a conclusão do ensino médio fechado, foi concluído, e partir para fazer o curso técnico de transações imobiliárias, onde temos escolas presenciais, ou escola, no nosso estado, que é a Interface, da professora Irene Malta, ex-vice-presidente do conselho, e tem a Alfama. A Interface é um curso de 6 a 8 meses. 6 a 8 meses você vai aprender alguma coisa, eu costumo dizer, eu não aprendi nada no curso. Porém, digo sempre, o dia a dia é que faz você ser o que você é. Por exemplo, Maeval, através da associação, promove cursos de documentação, de ensinar como atender o cliente de médio ou alto, que é um cliente diferente, do Minha Casa Minha Vida, de um lote, de um usado mais barato. A gente, corretor, a gente não tem uma opinião. É como aquela música do Raul Seixas. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Nós somos uma metamorfose ambulante. A gente se adapta a cada situação que chega até a gente.
Basta a gente ter conhecimento. Se você não tem, você procura um colega, faz uma parceria e vai resolvendo. Mas a profissão, ela é extremamente árdua. Se qualificar nela exige vontade constante, dinheiro, disponibilidade, acima de tudo, humildade para reconhecer que precisa aprender, porque aprender faz parte da vida. E quem aprende um pouquinho, eu não sei de nada. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Se você disser, poxa, eu preciso aprender alguma coisa, eu estou no caminho, você está no caminho certo. Se você acha que sabe tudo, está um monte de ramo. Então, com esse curso, passo a passo, uma vez mais, Val, terminado esse curso, o início, e o próximo passo, estágio, quais são os encaminhamentos para eu ter o CRESSE, né? O famoso CRESSE, o registro. Eu diria o seguinte, toda profissão, às vezes você não tem a oportunidade de conhecê-la a fundo até que você milite, né, e trabalhe, né. Há muitas desistências, mas também quantas pessoas também às vezes não desistem de ser um médico, de ser um advogado, né, de ser um contador, porque não se adaptou, não gostou. E aí, aquelas velhas historinhas, né, assim, foi ser corretor porque não tinha o que fazer, né, foi ser corretor porque... Bom, a profissão, ela é altamente atraente, né, porque eu digo sempre assim, muito bom você trabalhar com produtos em consignação, porque na verdade, nós trabalhamos com produtos em consignação, a gente não tem matéria-prima, a gente não tem estoque, a gente não tem produto. Todo capital pertence a terceiros, seja da construtora, né, seja do cliente, seja do querido amigo Arnóbio. E aí você tem um patrimônio seu que você construiu a vida inteira, né? E você diz assim, mas Val, eu gostaria que você vendesse a minha chácara, a minha casa, a minha fazenda, e aí eu vou prestar um serviço para você, né? Exatamente. E aí você vai me remunerar, por esse serviço que eu presto para você, né? Então, assim, eu acho muito bonito, eu acho uma profissão muito interessante, na medida em que eu não preciso desembolsar em termos de estoque de produtos, né, para desenvolver essa atividade e ter a minha receita recorrente. Só que essa profissão ela é muito complexa. Por que ela é complexa? Porque a lei imobiliária ela tem várias nuances, né? Seja a incorporação imobiliária, seja a disponibilidade dos imóveis, seja as execuções, né? Seja os leilões. Então, assim, é uma legislação muito abrangente e muitas vezes você precisa conhecer a fundo como funciona essa legislação. E eu digo assim, o mais importante em um profissional, em um corretor, é que ele conheça a legislação. Porque como é que eu protejo o meu cliente? Né? Como é que eu vou defender o patrimônio dele? Ora como vendedor, ora como comprador. Se aquele imóvel tem vícios, se aquele imóvel futuramente ele quiser vender. Porque às vezes quando você compra pela emoção da moradia. Mas eu sempre vejo o meu cliente comprador como alguém que está investindo, porque um dia ele vai precisar vender. E muitas vezes você imobiliza dinheiro, etc e tal, porque um dia você também pode precisar, por uma necessidade, uma doença, um infortúnio, e você tem um patrimônio. Aí, ora, se eu vendi para o Arnóbio um imóvel que ele não se valorizou, que se desvalorizou, quando você me encontrar, você não vai ficar satisfeito comigo, mas você me orientou mal, aquele bairro não era bom, aquele bairro não tinha valorização, eu poderia ter comprado num local melhor, aquele imóvel pega bastante sol, a rua inunda. Então, assim, a gente precisa conhecer muito e estudar muito. Só que também a gente tem que entender, quando eu fui entrar na profissão, eu fiz uma pesquisa. Como que um profissional liberal chegava no sucesso? Como que um profissional liberal começaria a ter resultados? E aí eu fui ver que é a partir de 10 anos que você começa a ter uma credibilidade, a gerar referências. E aí você se pergunta, poxa, eu vou ter que esperar 10 anos? Mas você olha um médico, quando ele está começando, um médico, um advogado, um contador, ele não consegue sucesso de primeira, né? Por isso que antigamente era muito importante quando as famílias se uniam e se ajudavam mutuamente, ajudavam um filho a crescer, ajudavam um sobrinho, davam suporte. Mas hoje em dia, né, isso se perdeu no caminho. Você tem um filho e aí você não quer ajudar o seu filho até ele conseguir caminhar com as próprias pernas. Terminou, se vire, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu
tenho 60 anos de idade, né? E vivi isso na minha família, de que os nossos pais, claro, você sendo um filho responsável, você sendo um filho cuidadoso, você sendo um filho que se interessa, a gente tinha o suporte, a gente não precisava trabalhar até a gente conseguir conquistar o que a gente queria, ser engenheiro, ser médico, ser advogado, ser contador, a gente tinha esse suporte. A corretagem, ela também é assim. Você não começa ganhando comissões exorbitantes. Não, você tem que ter uma certa experiência, um convívio, aprender se você gosta, caminhar com suas próprias pernas, até você chegar mais assim. Eu lhe digo que é uma profissão super interessante, é tanto que a gente tem uma superlotação de corretores em Maceió, né? Mas a gente às vezes fica, poxa, tem muita gente, tá? Mas eu, como cristão, eu digo assim, o sol nasce para todos, Deus veio para todos, e aí a gente não pode pensar em limitar, porque agora querem fazer que a profissão venha para o curso superior, ora era para levantar o nível, tá, intelectual, né, e de conhecimento do corretor, porque realmente o curso a nível de segundo grau, ele é muito raso, tá? Ele não lhe habilita muito. Ou você vai buscar esse conhecimento junto aos colegas, livros, cursos, palestras, workshops, etc. e tal, ou vai se partir para um curso superior, onde uma universidade vai exigir um pouco mais de conhecimento, porque realmente a legislação do mercado imobiliário ela é muito complexa. Viu? Eu estava observando uns dados de Maceió, principalmente, que nos deixa um pouco animador, e eu vi o rastro, né, do corretor. Maceió tem se destacado pelo avanço do turismo. Por exemplo, o emprego de Maceió e do Estado. Hoje, Maceió, por exemplo, em janeiro, 80% do emprego formal se deu em Maceió. Em Alagoas, aconteceu em Maceió. O Estado Você diz o formal ou informal? Formal. Quando você olha o primeiro trimestre, os dados do IBGE, ele mostra uma coisa bem característica. Nós temos uma tradição do primeiro trimestre ter um desempenho baixo em termos de desemprego. Esse ano a gente reverteu a curva. Sim. Maceió teve saldo de quase 1.000 empregos formais. E quando a gente coloca, enquanto Alagoas, pelo fim da safra, teve uma queda substancial, quase detonou quase 12.000 empregos formais. E quando a gente vai observar a lupa, está na dinâmica territorial de Maceió, ou seja, o setor da construção civil que tem segurado isso. Ou seja, não só pelo número de lançamentos imobiliários, ou seja, o dinamismo da construção civil, e principalmente a partir de investimentos ou de novos compradores, investimentos fora do Estado, que estão movimentando a construção civil em Alagoas. Eu queria entender um pouco, vocês que estão no dia a dia, que estão trazendo essas pessoas, quem é o comprador, como é que está esse setor, como é que vocês veem, você e Éder, vê essa dinâmica? Quem é que essas pessoas que estão lhe procurando e estão dinamizando, né? Tem, obviamente, os diversos tipos. Então, quais são os perfis que a gente trabalha nesse setor? Existe, assim, no setor, vários tipos de perfis de cliente. Há o cliente do primeiro imóvel, há o cliente para investir em algo que gire rápido, como a gente costuma dizer, no setor, que é um lote. Então, é um ativo como qualquer outro ativo. É um ativo de valorização constante, de procura constante, porque imóvel não é vender roupa. A pessoa que vai comprar um imóvel não está procurando um cara que entenda de roupa, ele não está procurando alguém que entenda de um investimento que vai trazer para ele resultados de médio a longo prazo espetaculares. E pelo que eu vi, Maceió foi a que mais valorizou em termos... Sim, é um dos metros quadrados mais caros do Brasil e do Nordeste. Hoje está mais alto do que então, tem o dedo de vocês, tem o DNA de vocês. Na verdade, eu vejo com cuidado eu não gostei muito dessa matéria, né?
para o investidor é bem relevante quando ele sabe que o patrimônio dele... Mas a gente tem que pensar na sociedade como um todo. Então, se Maceió vai ter o metro mais caro do Brasil, então isso é uma faca de dois gumes. Eu posso atrair investidores, mas posso afugentar o cliente comprador. Por quê? Porque se o metro quadrado de Aracaju está mais barato do que o metro quadrado de Maceió, então a tendência é que eu... Perdeu. Aí, às vezes a economia, os jornais econômicos, né, os economistas jogam isso como uma coisa super bacana, mas eu vejo com carinho, com cuidado. Porque assim, eu também me coloco no local do consumidor, do que compra. Então, se eu estou indo para uma capital onde o metro quadrado é o mais caro do país, para mim tem alguma coisa também que eu tenho que, né, peraí, a minha condição financeira não permite, né? Então, assim, eu acho que seria de bom haver que houvesse um meio termo aí, sabe? Uma equilibrada. É. Vocês estão vendo muito aquecido, é isso? Há um superaquecimento. É porque quando a gente vai partir para o mercado imobiliário, a gente vai para a questão de infraestrutura, né? Então, a infraestrutura de capitais pequenas, né, elas não foram muito planejadas. Então, acessibilidade, né, VLT, trens, ônibus e tudo, é tudo super difícil. Então, às vezes, nós que somos nativos, nós gostamos de morar perto, né, do burburinho, perto da escola, perto do trabalho. Nós somos comodistas, né? Tem uma cliente minha de Salvador que ela falou assim: vocês aqui tudo acham longe. Lá em Salvador tudo é longe e a gente vai. Olha, ela morou aqui 3 anos, depois ela disse: rapaz, a minha costureira é no Barro Duro, já estou achando longe, de tanto conviver com vocês. Então, nas cidades maiores como São Paulo, por exemplo, você mora a 80 quilômetros de distância. Aí você tem uma casa, você tem uma casa ali no Granville, que você tem que fazer o retorno no francês. Muitas vezes o cliente de Maceió acha que o Granville é longe. Aí você tem uma casa na Barra de São Miguel, que é maravilhoso, dá para você morar bem na Barra, a pista está duplicada, você vai ter as duas coisas, uma casa de praia e uma casa de moradia, né? Mas aí, pelo nosso hábito, pelos nossos costumes, pela nossa cultura, a gente acha que ali é muito distante. Então, o que aconteceu? Aconteceu que Maceió foi tornando os terrenos cada vez mais caros, né? Por conta disso, a construção civil ela tem que absorver esse custo e jogar para o cliente. Então, a elevação do preço se deve muito a isso, é que os terrenos não existem mais. E não só isso. Tanto que a gente, para finalizar, só um pouquinho para finalizar, a gente vê a expansão do Cruz das Almas, que era um bairro que há 10, 15 anos atrás, quando se falava em Cruz das Almas, Ave Maria. Hoje em dia vai se tornar um dos bairros mais valorizados, com a integração com o shopping, construção da Unimed, etc e tal. Já existem empreendimentos que vai ter acesso direto para o shopping, né? A exemplo dos Jardins em São Paulo. Então, assim, a expansão imobiliária traz também essas nuances, né? De elevar o preço do terreno por não existir muita disponibilidade de imóveis. O Edler, ele puxou um ponto e eu queria até o complemento de você. Onde é que está essa dinâmica? Qual vai ser a dinâmica? Como é que vocês estão prevendo? Porque vocês não são construtores, mas vocês são parte integrante dessa economia. Olha, como é que você está vendo? Como é que você projeta a dinâmica professor, da cidade de Maceió? Completando o que disse Maival, não é só por o terreno ficou caro, não é só pela falta, é porque temos 70% basicamente de compra e venda, sem registro. A falta de formalização de determinado bem imobiliário prejudica quem vai investir em algo regular. 90%, por exemplo, do que se constrói de traje de insumo em Alagoas é trazido de fora, porque não temos indústrias suficientes para atender a cadeia da construção civil. Os construtores, por exemplo, querem trazer um piso melhor, tem que procurar fora, porque só temos Porto Belo, a Pointer. Quer comprar um tijolo de qualidade, vai para Sergipe, vai para Paraíba, vai para Pernambuco. E olha que Alagoas tem uma terra vermelha, um solo grandioso, uma reserva grandiosa no município de Igreja Nova, ao lado de Penedo. Razão pela qual a Point veio para cá, né? Mas ele foi ali por questão do piso branco. Ele não foi só por questão disso, não. Mas ali eu estou falando do tijolo mesmo. Alagoas não tem um tijolo de qualidade. E olha que a gente tem um solo primoroso para isso. A gente tem também escassez de mão de obra qualificada. Tanto é que os construtores pegam de uma equipe, de uma obra, vai para outra. Mobilizam, ficam movimentando uma equipe de uma obra para outra. Porque é difícil você encontrar pessoas disponíveis para se qualificar nesse meio. Principalmente com que a gente tem uma cidade que, historicamente, as pessoas discriminam quem trabalha
de forma ou autônoma ou trabalham nesse meio. É uma discriminação forte. E é uma cidade, por exemplo, que as pessoas acham longe, porque existe uma questão de comodismo, sem dúvidas, mas também o pessoal de Maceió, falo isso como baiano, por coincidência, sou de Paulo Afonso Baiano, sertão, assim como Maeval, mas já morei no Recife, Caruaru, e são cidades que eu digo que posso dizer com sem dúvidas. Recife, que tem o quarto menor território do Brasil, tudo é mais distante, a gente diz, mas é mais sacrificante, porém o trânsito flui melhor, porque a cidade foi melhor articulada na sua mobilidade diária, cotidiana, para enfrentar isso. A gente não tem uma articulação de Você mobilidade. está dizendo que a gente é rebocado pela dinâmica da construção, não é o Estado que planeja Não, o Estado não o planeja. seu território. A atual prefeitura, por exemplo, construiu a Rota do Mar, mas foi um projeto que iniciou-se na gestão do Cícero Almeida, que era no início rodovia Presidente Inácio Lula da Silva. Não foi executada a contento, não conseguiu iniciar a obra, porém, o Rui começou, o ex-prefeito, antes do JHC, fez, o JHC terminou, porém o brilho ficou para o JHC. Mas mesmo assim ainda é uma obra que faltam duas outras etapas fundamentais. É uma que sai na Serraria, que é uma área de grande expansão na cidade, e São Jorge, que é outra área de expansão vizinho a Cruz das Almas, onde disse Marval. O que acontece? Maceió é uma cidade que está sendo ajustada de forma, podemos até usar a expressão, nas custas, sem planejamento, sem cuidado. Por exemplo, para a gente chegar aqui, você não tem os eixos, quartel e CEPA, quem fez a obra? O governo do estado, na gestão do Renan Filho. A prefeitura arrecada Vocês veem- milhões anuais de ITBI. Como é que você está vendo, por exemplo, onde é que pode crescer Maceió em termos de dinâmica? Litoral Norte e parte alta, não tem escapatória. Então vai ter uma puxada É para... o lado norte e a parte alta. É a saída. O crescimento do litoral norte já é uma realidade, né? É tanto a gente está vendo aí as pistas sendo duplicadas, né? Porque não tem mais para onde crescer. Mas também o mercado ele vai se acomodando, né? Porque você veja, o perfil hoje do cliente comprador mudou muito em relação ao tamanho do imóvel, né? A tamanho da família. Hoje antigamente você tinha 2, 3 filhos em casa, hoje em dia diz Uma que redução estúpida, né? Nos últimos Tem centros. gente que mora só com houve uma animal. diz que hoje em dia vai ser o marido, a mulher e um pet. Ou o marido, a mulher, um filho e um pet, né? No caso, são eu e minha esposa e 2 pets. Então, Dos existe também essa mudança, né? Que faz com que você consiga, tipo, viabilizar alguns projetos menores, né? Antigamente era apartamento de 300 metros, 400 metros, 500 metros, 600, 700. Estúdio, Hoje né? em dia já não se quer De mais. 25 metros, 23. Já não se quer muito mais isso, né? E também eu acredito muito que a gente... E isso vai ser verdade. Vocês veem que isso será uma realidade aqui, né? Não só o deslocamento territorial, mas o tamanho do imóvel. E também a gente também tem muitos estudos que o ser humano ele é muito mutável. Então hoje em dia está se buscando muito qualidade de vida. E aí você busca essa qualidade de vida onde? Em áreas rurais, né? Então existe já hoje, é porque a gente não tem assim esse estudo compilado de pessoas que estão buscando, tipo, eu vejo clientes aqui migrando para Gravatá, migrando para Garanhuns, migrando para Fazenda, migrando... Muita gente aqueles nesse que está já morando em Porto Galinhas. aqueles que se aposentaram, né, já não querem mais essa vida na cidade. São Miguel, né? E aí, quando você parte para o mercado de novos, de lançamentos, que tem um preço superior e é justificável, já expliquei, em função dos terrenos que também subiram muito de preço, e aí o mercado se movimenta com o mercado de terceiros, porque o mercado de terceiros ele tem um preço um pouco abaixo do lançamento, e aí você começa a ver também essa movimentação do mercado de terceiros, que são mercados de usados, né, que é um mercado que eu trabalho mais. Alguns colegas trabalham mais com lançamentos, outros trabalham mais com imóveis de terceiros e outros trabalham com imóvel do Minha Casa Minha Vida, que é aquele que vem o subsídio do governo, uma faixa de renda um pouco menor. E acaba que eu acho que culturalmente a gente vai se adaptando, né? Quer dizer, o pessoal do Pinheiro, muita gente migrou para as zonas periféricas, né? Assim, Tabuleiro, Barra Nova, Francês, etc e tal. Então, assim, o pessoal saiu de um bairro que eu considerava, né? Eu acho até que houve uma injustiça
no caso do poder aquisitivo, porque se eu moro num local que tem acessibilidade, que é perto de tudo, e você me indeniza por um valor do imóvel, mas que ele não me dá o poder de aquisição, de eu ter a mesma qualidade de vida, eu acho que houve uma injustiça nesse ponto. Não na avaliação do imóvel, as avaliações foram corretas, mas eu falo na minha qualidade de vida, né? Então acho que o pessoal do Pinheiro perdeu muito nesse ponto. Mas eles foram buscando alternativas, Pitanguinha, Tabuleiro, Pode Barra criar um Nova. dinamismo naquela região. E aí, né? Mas muita gente perdeu referências. Eu Foram. conheço pessoas com depressão por conta disso. A esposa de um amigo meu até hoje não superou isso. É um grande baque. Essa tragédia sociomineralógica arrasou a vida das pessoas, mudou totalmente. Hoje a nossa mobilidade está travada na Fernandes Lima quase que constantemente. E mesmo assim a gente está com um mercado aquecido, ou se movimentando. Mas ele também está aquecido por conta de uma retração enorme no governo Dilma. Ele ficou 4 anos extremamente refratário. Foram 4 anos extremamente difíceis, pouquíssimos lançamentos, pouquíssimas obras. E nós corretores, como vendemos, eu costumo dizer, aquecemos todo mundo. O pedreiro tem serviço para fazer, o arquiteto, é o profissional do setor administrativo, o engenheiro da obra, todo mundo. O corretor, ele é o médico, ele é o meio da história. Se ele vende, todo mundo sorri. Se ele não vende, todo mundo fica preocupado. E os construtores não sabem, muitas vezes, entender a nossa informação, porque nós não somos vendedores de imóveis, vendemos serviço. E o corretor ele tem um conhecimento que nenhum construtor tem, que ele mostra futuramente vai ter um shopping, um supermercado, ele enxerga o futuro. Vocês têm todo um estudo, Estando pelo no menos presente. são informados pela dinâmica que está. Vocês são atualizados, ou tem que estar atualizados sobre a dinâmica da cidade. Exatamente. A gente vai entendendo, né? A gente Vai vai entendendo o mercado e a gente vai... Porque a nossa visibilidade está no dia a dia, né? No convívio com os colegas, nas nossas vendas, né? Na dinâmica dos portais, na procura, na busca, na visibilidade, nas ligações. Então, assim, é preciso compreender que muitas vezes uma venda, ela gera várias vendas. Vou dar um exemplo. O senhor tem uma casa no Aldebaran. Aí o senhor vende a casa do Aldebaran. Alguém comprou, né? E aí o senhor vai morar onde? O senhor vai comprar um outro imóvel. E aquele cara que lhe vendeu um imóvel, um apartamento, ele vai comprar um outro apartamento. Nossa, então o mercado ele funciona como E uma cadeia. vocês atuam nessa cadeia toda. É, todo mundo. Então, assim, eu vendo essa xícara por 1 milhão, porque eu estou precisando reduzir minha despesa, reduzir o condomínio, etc. Tal, e meu poder aquisitivo passou para 800 mil reais. Aí eu lhe compro essa xícara aí por 800 mil reais. Aí o senhor também já está precisando reduzir o seu imóvel, quer morar num imóvel menor, quer mudar de bairro. Aí vai, compra o imóvel do Edno. E você pode acompanhar toda essa cadeia. Aí assim, então na verdade, uma simples venda de um único imóvel, ela movimenta 4 ou 5 vendas. Então o mercado, eu acho que a gente, enquanto pessoas que trabalham com vendas, e o vendedor é um cara que ele tem que ser muito forte, né, emocionalmente, tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Então, assim, a gente nunca pode estar olhando muito para números, porque quando você olha para números, você tem uma tendência a criar um desânimo, a você achar que está ruim, que o mercado não funciona. E eu vejo como, eu olho muito para, eu gosto de dizer assim, que eu olho muito para a prefeitura e para o ITBI. Você vai no ITBI, tá? Hoje não, porque é tudo eletrônico, mas você ia lá, fila. Chegava 8 horas, saía meio-dia, porque é para pagar a sua guia de ITBI. Você vai no cartório, você tem que escolher o horário que você quer, porque está sempre cheio. Então, assim, o mercado de imóveis é um mercado que não para. E também a gente tem que pensar assim. Eu estava dizendo para um colega essa semana, amigo, você vai comprar uma calça jeans, você passa em 4, 5 lojas, imagina um cliente que vai comprar um imóvel de 4, 5 milhões, o que é que esse cara não faz, o que é que ele não busca, o que é que ele não procura, quantos profissionais não passam por a mão dele, quantos imóveis ele não visita. Então o mercado era assim, ele é dinâmico, muito dinâmico. Pessoal, estava observando, nós estouramos até, a nossa conversa foi tão fluindo, tão facilmente e foi muito elucidativa para todos nós, que terminamos passando do limite do nosso tempo que temos aqui. Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos vocês
pela essa presença e por essa aula, por essa demonstração de como é que uma profissão está envolvida na dinâmica da economia da cidade, né? Um simples ato de comprar, o que é que isso desencadeia na arrecadação, nos tributos, nas finanças municipais, estadual, né? Ou seja, tem toda uma complexidade na geração de emprego, né? Inclusive na questão da mobilidade. Sim. Então, assim, queria mais uma vez agradecer e deixar para vocês, infelizmente temos que interromper pela questão do tempo que temos, e deixar para vocês as últimas considerações dessa nossa conversa. Não, assim, agradecer, né? Para a gente é um prazer, um reconhecimento, né? Da nossa atividade. Quando eu entrei lá, sei lá, em 90 e pouco, assim, eu tinha uma tristeza porque eu achava que se valorizava muito pouco, e às vezes você tinha até vergonha de dizer que você era corretor de imóvel, né? Mas hoje, graças a Deus, a profissão ela tem sido reconhecida, né? E lhe dizer que as informações que nós trazemos, né, a gente não é estatístico, a gente não tem a inteligência de mercado, porque existem setores específicos para isso, né? IBGE, empresas que estudam o mercado, viabilidade de projetos, etc. Tal. A nossa visão é uma visão mais de vendedor, né? É uma visão do que acontece no mercado, no panorama, no dia a dia, né? Do fazer a economia. Do fazer a economia, né? Então, assim, existem pessoas que têm mais essa profundidade de ter mais dados. Mas se você precisar e quiser um dia com mais dados, eu posso fazer uma pesquisa, tá? Eu tenho colegas que têm empresas que trabalham com isso, até o próprio IBGE também tem banco de dados, e a gente pode vir com mais... O Éder está encarregado dessa... Mas lhe agradeço pela oportunidade, foi um prazer lhe conhecer, que eu não conhecia. Nossa amiga ali, já o conheci de vista, mas não lembrava. Então, muito obrigado pela oportunidade, em nome de todos os colegas do mercado imobiliário. Sim, queria agradecer o convite do professor Arnóbio, mas aqui para mim não foi uma aula, foi uma troca de conhecimentos. A gente aprendeu contigo, professor, aprendi com o Maival, a gente aprende com o Janderson, aprende com todo mundo dia a dia. Ser corretor é ter resiliência, paciência e, acima de tudo, a sabedoria de que todos os dias aprendemos. Obrigado pela oportunidade e viva o Pod Arnóbio, não é isso, Maival Chaves?